Você já ouviu falar dos famosos discípulos de Emaús? A gente temos louvores sobre eles, temos as escrituras que falam sobre ele, mas quais são as pérolas preciosas que a gente podemos coletar e aplicar na nossa vida? A palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 24, versículo 13, já no terceiro dia esses dois discípulos estavam voltando ali da crucificação de Jesus, já tinha passado 3 dias, eles estavam voltando para sua aldeia. E eles estavam voltando decepcionados, frustrados, estavam ali angustiados, porque eles viram sinais, eles viram prodígios, e Jesus tinha sido crucificado e já tinha passado 3 dias. E nessa volta ali, aparece um homem, que era o próprio Jesus, e a palavra de Deus fala assim que os olhos dele estavam fechados. E isso a gente podemos ter duas interpretações com esses olhos fechados. Ou espiritualmente os seus olhos estavam fechados para que a hora certa fosse aberto e revelado, ou a angústia, ou a tristeza, a falta de atenção não permitia que aqueles homens vissem Jesus. Independente ali de qual seja a interpretação. A palavra de Deus fala assim que eles começam a caminhar com Jesus e Jesus pergunta o que está acontecendo, o que eles estão falando. Eles falam, olha, você não está sabendo, né? A crucificação de Jesus foi algo que toda a nação ficou sabendo. Aqueles homens estavam tristes ali porque a promessa, a esperança de Israel tinha sido crucificado. E eles começam a relatar ali com o coração angustiado, cheio de dor, e dizem, você não está sabendo, mas existe um profeta cheio de poder e obras com palavras diante de Deus e do povo. E esse profeta ele foi crucificado. E ali Jesus ali começa ali a ministrar para eles, fala assim, olha, se você olhar as escrituras, de Moisés até todos os profetas, elas apontavam que o Cristo passaria por dores e dificuldades. Jesus começa ali a mostrar para aqueles dois discípulos ali que não entendiam quem era Jesus. Eles não entendiam qual era a missão de Jesus. E a gente hoje, abrindo um parênteses aqui, para a gente colocar isso aplicando hoje em 2025, no dia de hoje, quantas pessoas estão esperando esse Jesus do governo militar, esse Jesus das bênçãos externas, esse Jesus que pode colocar as pessoas em lugares de prodígio, em lugares de fama, status, sabe? Muitas pessoas ainda confundem quem é Jesus. Muitas pessoas ainda não sabem quem é Jesus, sabe? E a palavra de Deus, ela nos revela que o reinado de Jesus, ele é um reinado do coração. Tem que mudar aqui dentro primeiro. Não adianta você ter bênção externa se aqui dentro não valorizar. Não adianta você ter bênção externa se aqui dentro não mudar, sabe? A mudança de dentro para fora. Como o Senhor Jesus, como um Deus, pode reinar numa vida se ele reinar primeiro no coração. E ali o Senhor começa a ministrar para eles ali que eles estavam confundindo quem era Jesus. E que tudo aquilo, todo aquele sofrimento, aquela frustração e a expectativa que eles colocaram de forma errada perante Jesus, o Senhor estava corrigindo através da palavra e falando para eles que ele iria ressuscitar. E sabe o que é mais lindo dessa passagem? O mais bonito dessa passagem é que Jesus ali fez para eles como se ia continuar o caminho. Eles estavam caminhando ali. E eles já ao chegar à aldeia, Cleopas e o outro discípulo chega e fala assim, olha, vem para cá, fica conosco que vai ficar tarde já. E Jesus entra na casa deles. No momento de mesa, no momento de partir o pão, os olhos daqueles discípulos foram abertos. No momento ali momento de comunhão, de intimidade, os olhos deles foram abertos. E o que eu entendo com isso? Eu entendo ali que quando, às vezes, os nossos olhos estão fechados ao entendimento das coisas de Deus, às vezes os nossos olhos estão fechados para que o momento certo seja aberto. Mas o que eu aprendo com isso, a pérola preciosa, o ouro dessa palavra, é que a comunhão à mesa, a intimidade, abre os olhos dos discípulos. A proximidade com Deus abre os olhos dos discípulos e faz a gente enxergar Jesus como quem ele é. Porque ali no momento ali que o Jesus, ao partir do pão na mesa, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desapareceu, porque Jesus já havia ressurreto. Complementar ali a história, eles continuam falando ali, dizendo assim, olha, quando ele estava falando ali da palavra, meu coração queimava. Quando ele estava falando ali das escrituras, o meu coração queimava. E eu aprendo outra pérola preciosa aqui, sabe? Quando os olhos falhar, quando a gente não entender a palavra de Deus, ela queima no nosso coração. Existe uma sensibilidade, sabe, do discípulo, quando vê uma palavra direto da fonte certa. O coração queima, o coração arde. E ali vem aquela palavra que o Senhor Deus nos diz, que nós caminhamos não por vistas,
E vem aquela palavra de Deus ali que diz que nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, mas caminhamos por aquilo que nós cremos. Essa passagem, essa palavra de Deus sobre os discípulos de Emaú, ela nos ensina para concluir que nós devemos conhecer Jesus da maneira certa. Às vezes nós sofremos porque colocamos a expectativa em lugar errado. Mas nós devemos conhecer Jesus pelo que Ele é. Devemos a cada dia mais e mais receber esse Jesus no nosso coração e mudar de dentro para fora. A verdadeira mudança não é aquela que é externa, mas é aquela que começa aqui dentro. Senhor Jesus quer mudar a sua vida.